vai muito pela ciência, né? Porque estudos, porque fulano, ciclano, beltrano falou que veio de uma explosão, A entende? lógica, vai pela lógica. E A Deus não tem lógica. lógica, né? E cheguei lá, e o meu primeiro programa mesmo foi R$ 1.000. Então imagina, eu trabalhava o mês inteiro para ganhar R$ 1.000. E aí eu fui pro programa e o cliente era um cliente lindo, novo, sabe? Então parecia aos meus olhos, parecia uma grande oportunidade de mudar de vida, né? E aí eu foquei. E eu disse assim, eu vou trabalhar de segunda a segunda. Então, assim, lá eu trabalhei muito. Eu cheguei a dormir com até 7 homens em um único dia. E de segunda a segunda. O que você já se submeteu de extrema violência, não às vezes física, mas moral, num momento em que você se prostituía? Olha, Léo, é até horrível de falar, mas quando você entra para o masoquismo, que foi o que eu entrei para o masoquismo, sadomasoquismo, que você aceita agredir e ser agredida, é, a coisa mais nojenta na época e que mais pagava é você se submeter a urinar e defecar no cliente ou vice-versa, sabe? Isso é horrível, é nojento, mas é a realidade de muitas pessoas. De você ter que, por exemplo, botar a sua mão dentro da parte íntima desse homem, sabe? Então, coisas assim que depois a tua cabeça, ela pira, sabe? Porque na hora que tá o dinheiro, tu começa assim, pensa no dinheiro, pensa no dinheiro. Só que depois tu te sente suja. E eu lembro assim que eu ia para debaixo do chuveiro e eu passava álcool e a sujeira ela estava dentro de mim. E aquilo não saía mais da minha cabeça. Então eram coisas que eu me submetia porque eu perdi totalmente o amor próprio, os valores, os princípios. Eu já não tinha mais barreiras, entende? Eu só pensava no dinheiro. E quando eu descobri que ser famosa eu iria ganhar mais na prostituição, porque daí eu saía do bordel, né, que eu trabalhava, e iria para a prostituição de luxo, que era um outro patamar. Porque eu via famosas fazendo show de striptease nessa casa noturna. E elas ganhavam muito bem. Eu dizia assim, não, mas eu trabalho aqui, ganho menos. Eu quero ser famosa que nem ela. Então eu vi uma oportunidade de começar a entrar para a fama para ganhar mais. Então, quer dizer, a fama, o fato de aparecer na televisão, aumentava consideravelmente o cachê, né? No caso, o michê, né? Aumentava. Isso. Você apareceu pela primeira vez como dançarina do Latino, foi isso? Isso. Logo no meu começo mesmo, eu comecei como musa do meu clube aqui no Internacional. Ah, tá. No Isso. nível regional, né? Regionalmente. Não, isso. Aí depois teve aquele concurso de paniquete sagrada, deu conseguir Sim. um destaque. Aí teve uma gravação de um comercial de refrigerante aqui no Rio Grande do Sul. Foi onde eu conheci o Latino. E aí eu pedi oportunidade para ele. Eu disse, por favor, deixa eu dançar. Aí ele disse, não, ok, tudo bem. Só que na época eu fui sincera, eu disse, olha, eu trabalho como garota. E ele disse, olha, não tem como, no Rio de Janeiro todo mundo vai saber. E eu disse, tudo bem, eu tenho um dinheiro guardado, me dá a oportunidade de trabalhar, que eu vou trabalhar direitinho, eu vou para os shows e eu prometo não te envergonhar. Aí ele disse, tá bom, fechado, eu vou te dar essa oportunidade, mas você não pode trabalhar de garota de programa, porque o Rio de Janeiro é muito pequeno e todo mundo vai saber. E eu disse, tudo bem, e é verdade, né, Léo? Tu não tem como tu não saber. Não tem como tu não saber. E aí, nesse período, eu tinha dinheiro guardado e comecei a fazer show, viajar, tudo. E eu agradeço a ele por essa oportunidade, até recente, eu falei para ele, eu era tão terrível, Léo, tão terrível assim que, olha, eu me envergonho tanto, porque ai, eu fiz cada coisa assim que me arrependo tanto. E eu disse, olha, Latino, eu disse muito O que, obrigada. por exemplo? Ai, de ser vulgar, de ser, sabe, de me submeter a me expor da maneira que eu acabava me expondo. Porque assim, me tornei bailarina do latino. Então tudo que eu fiz acaba refletindo na pessoa, sabe? E ele é uma pessoa querida, sabe? Um ser humano do bem. Sim, E sim. me deu uma oportunidade de trabalho. E eu disse, olha, Latino, muito obrigada. Até recente mandei mensagem para ele, te agradeço, porque assim, graças a você, eu consegui começar a entrar, né, a ser conhecida, então sou grata a isso.
E aí depois, só que daí fazer show não é fácil, é cansativo. Pega a estrada e o que eu ganhava na prostituição era muito dinheiro. Então, eu tive que abrir mão do trabalho. Eu conversei com ele na época, eu disse, olha lá, muito obrigada, oportunidade. Só que nesse período eu já consegui ser capa de revista. Logo nas primeiras semanas que aconteceu de entrar de Latinete, veio o convite da Sexy. Então, eu botei nua. Aí eu disse, pronto, era o que eu precisava para aumentar meu cachê na prostituição, né? Toda semana eu criava algo para ser notícia. Né? Que é o que eu vejo hoje muitas famosas fazendo. Na minha época, eu digo eu que dei esse boom, né? Na época, ainda as pessoas eram bem conservadoras, era difícil se expor da maneira que eu acabava me expondo, né, Léo? Então, assim, é como se eu desse o pontapé para essa vulgaridade exposta, entende? Porque isso é vulgar, isso é chulo, isso é vergonhoso, eu me arrependo. De verdade, eu tenho nojo da velha Andressa. Você se envergonha daquela Andressa? Ou é bom lembrar para fazer? Lembrar o seguinte, olha, não é essa que eu quero para minha vida. Não, ou você gostaria de apagar tudo? Ai, o passado é lugar de referência, mas não de permanência. Ficou para trás, aprendi, errei, não posso mudar, me arrependo muito. Se eu pudesse mudar, eu mudava, mas eu não posso. Então, eu não posso me culpar, né? Porque a culpa, ela vem. Então, eu precisei me perdoar, Léo. Eu precisei me perdoar, autorresponsabilidade, dizer assim, ó, eu errei, fiz errado, sou culpada, tá, ok, legal, né? Me arrependo, sim, porque é uma vergonha. Meu filho tem 15 anos, é um homem, e agora tem que ver aquela mãe que foi uma vergonha na rede social. Mas ele tem uma mãe que ele tem muito orgulho hoje em dia, né? Graças a Deus. Hoje, graças a Deus, porque mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes falam muito mais alto. Hoje, não existe ninguém que me prenda, mas eu tenho um temor tão grande, imaginário, é como se fosse uma cerquinha imaginária que dizia, ó, cuidado, não vai, entende? Que não existia antes tudo podia. Eu buscava a morte, eu bebia para esquecer, eu preenchia o meu vazio com coisas e pessoas. Eu bebia todos os dias, eu cheirava cocaína todos os dias, entende? Para buscar a felicidade. E hoje eu sou feliz, Léo. E hoje eu não preciso de cocaína, eu não preciso de prostituição, eu não preciso do dinheiro que eu tinha. Meu Deus, eu fiz tudo isso de errado. Eu não mereço, eu não sou digna de Deus. E, Léo, eu não tinha aceitado Jesus em vida, que seria o meu advogado, porque Jesus veio salvar os pecadores, das quais eu sou a pior. Entende? Eu sou a pior, Léo. Eu não sou digna de Deus. Naquele momento, eu não era digna dele, sabe? E ele teve misericórdia de mim, sabe? Eu fui um lixo, eu fui podre, sabe? Eu fui um ser humano nojento, que eu não merecia. Eu não merecia uma segunda chance, sabe? E eu disse, Deus, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. Eu vou falar que o Senhor é vivo. Eu vou falar para todo mundo que o Senhor é vivo. E eu lembro que eu senti aquele perdão dentro de mim, assim, e eu voltei pro meu corpo. Quando eu voltei, eu respirei. E aí depois eu vi vários espíritos ruins. Eu vi espíritos que pareciam pessoas, mas era muito ruim. E, Léo, eu vi o espírito da morte. Ele veio pegar a minha alma. E eu agradeço a Deus por ver isso, porque isso não deixa eu retornar nunca para o que eu era. Léo, se eu tivesse morrido aquele dia, a minha alma estaria no inferno agora, tão viva quanto eu estou falando com você. Eu vi o espírito da morte, ele veio pegar a minha alma do meu corpo. E ele só não me levou, Léo, porque a minha mãe estava orando do lado da minha cama. Uma oração salva uma pessoa. Eu passei por mais de 22 cirurgias de emergência para retirar esse produto do meu corpo. Eu gemi demais. Então eu paguei pelo que eu fiz. Quanto você cobrava por noite? Nesse último momento, já depois da fazenda, depois da fazenda, o seu cachê para se prostituir aumentou? Sem ser famosa, de 400 a 3 mil era o cachê. Depois de famosa, de 5 até 30 mil reais eu cheguei a ganhar por um programa.
E eu cheguei a ganhar 80 mil reais só para fingir namorar um rapaz, para que ele ficasse famoso, para um sertanejo ficar em evidência. Porque como eu estava em notícia toda semana, eu fiz um namoro fake, né? Na época, ele assumiu, ele falou que era verdade, porque na verdade a culpa não era nem dele, a culpa era do pai dele que me contratou. Ele nem sabia, coitadinho. Um menino querido, assim. E o pai dele pagou 80 mil reais para que ele fosse meu namorado, me comprasse Sem anel. relação sexual. Sem relação sexual nenhuma. Hã? Não tinha relação sexual entre você e ele? Não, era fake, era um namoro fake para a imprensa acreditar que a gente namorava. Então eu entrei na fazenda namorando ele. Aí então, depois da fazenda, você voltou a se prostituir? Sim, voltei a me prostituir, porque a minha profissão era prostituição, né? Tá, mas olha só, mas depois da fazenda, depois da fazenda você estava muito em evidência. Sim. Você saiu da fazenda muito famosa, você sabe disso. Quanto era o mexer? Quanto era o cachê para se prostituir nessa época? No mínimo 7 mil reais depois de repetir, né? Por exemplo, assim, de primeira era 15 mil. Aí se ficasse de novo comigo, eu dava um desconto de 7 mil. Mas assim, era no mínimo, assim, no auge mesmo, 15 mil reais a média. Mas eu cheguei a cobrar 30. Então, teve um momento assim que eu fiquei fixa de alguns clientes e eu dizia, olha, para sim ser fixa é 30 mil mês. Menos de 30 mil eu não sou fixa de ninguém. Então, aí na época, você até descobriu um namoro meu de um bicheiro no Rio, lembra? E eu fiz escondido dele um show numa casa noturna, tadinho. Eu era terrível. E eu fiz escondido e ele passou vergonha porque ele tinha me apresentado como namorada dele. E aí a foto vazou e você queria publicar a foto. Nossa, essa parte eu não lembro. É bem... Não lembra? Essa parte da foto, não. A Fabiola publicou, daí a Fabiola falou na imprensa, porque o namorado dela, que era bicheiro na época, né, não tá querendo deixar e tal. Então, para você ter ideia, eu já estava envolvida com o crime. Eu cheguei a namorar chefe de facção. Para você ter ideia, Léo. Como é que é? Eu namorei chefe de facção. De facção. No Rio? De São Paulo. Olha só. No novo livro eu até falei sobre isso. No antigo eu não falei porque ele ainda era vivo, né? E eu não queria expor ele dessa maneira porque ele era uma pessoa muito, muito querida. Para mim, ele sempre foi uma pessoa boa. Só que quando eu fui para Santa Catarina, eu namorava ele. E eu fui sem falar. Mas como é que você conheceu o chefe da facção? Numa festa em São Paulo. E aí... Porque assim, eu namorava na época com ladrão de carga. Olha só. Ladrão de carga? Ladrão de carga, casado. Então é bicheiro, ladrão de carga e chefe de facção. Sim, era morte certa, morte ou cadeia. Ou eu tava morta de overdose, porque eu tive 3 overdoses, ou eu tava presa. Porque, imagina, eles eram procurados, né? Então, eu comecei a namorar esse ladrão de carga que era casado. A mulher dele descobriu e começou a me ameaçar de morte. Aí, ele me deixou, porque ele ficou com medo da mulher dele. Aí, eu sofri um monte. Aí, eu tava numa balada e esse que era maior do que o outro, que era esse chefe de facção, ele já queria ficar comigo há um tempão, só que na época eu namorava esse ladrão de carga. Então, eu tinha medo deles me matarem, né? Imagina ficar com 2 bandidos ao mesmo tempo, não dava, né? Maluca. Uma vez eu saí de um baile funk e ele tinha uma granada e uma pistola dentro do carro. Aí um policial parou a gente. Se aquele policial prende a gente, imagina eu com aquela granada dentro do carro, com ele procurado pela polícia. Ele era chefe de facção. Sabe quanto tempo de cadeia ele pegou? 65 anos. Porque ele era procurado. Imagina, acabava com a minha vida. Sabe? Só que eu não tinha mais limites, Léo. Eu buscava a morte, eu cheirava todo dia, eu ia pra balada todo dia. O que você fez com aqueles bens que você adquiriu naquela época, antes da sua conversão? Eu doei tudo. Eu não tenho absolutamente nada que ver.
não porque aquilo me acusava. Esse dinheiro era como se fosse sujo para mim. E eu doei para algumas pessoas, doei para... E a gente não precisa expor, né, Léo? Eu acho que quando a gente faz bem, a gente não deve expor. Eu só estou falando porque você está me perguntando, entende? Mas, assim, a minha consciência tá limpa. Por exemplo, as pessoas falam assim, eu duvido da conversão dela, que não sei o quê. Léo, eu entendo essas pessoas, porque só quem tem um encontro verdadeiro com Deus consegue me entender e entender que Jesus tem o poder de mudar de dentro para fora. E é o tempo que vai convencer, porque é o Espírito de Deus que convence, não é a gente. Não é eu que vou te convencer, o pastor, a igreja. É o Espírito de Deus que vai te convencer. O trabalho é dele. Deixa eu perguntar uma coisa. A questão da Fazenda. Só voltando rapidamente à Fazenda. Você falou que você pediu perdão a várias pessoas que você ofendeu, que você magoou, que você destratou. Alguém da Fazenda, você procurou alguém daquele reality show, ou aquilo era tudo fake? Eu quero saber daquelas pessoas que foram